Boa noite. Tudo bem, né? É a Luciana. Sou eu, Luciane, estou novamente com vocês aqui. Que ótimo, Luciane. Muito bom estar com você. Nós podemos começar porque a gente tem um horário, né? E nós vamos ter um atraso de algumas supervisoras, elas tiveram uma reunião agora, eu saí da secretaria agora, eu deixei elas lá encerrando. Mas elas estão a caminho. Então, nós podemos começar e depois, assim, no caso, nós estamos com a diretora, com a vice, acho que já presente, e aí passa o início para elas. Tá certinho? Perfeito, né? A gente aproveitar esse tempinho que nós temos juntas, né? Sim. Queria dizer para vocês que, em nome da Inclusiva, eu estou muito feliz de estar aqui novamente, que a gente possa fazer aqui um trabalho bem consistente, que a gente possa tirar aqui aprendizagens que contribuam, de fato, para a prática cotidiana, para o dia a dia de vocês aí dentro dos centros infantis. Me conta uma coisa, aí vocês têm centros infantis, como é que vocês chamam? Creche, centros infantis, como é que é? Aqui a gente tem os centros infantis, né? A gente atualmente já atende a partir de 1 ano até os 5 anos. Né? Então, a gente começa lá na creche 1, vai até 3, depois o primeiro e segundo período da educação infantil. Certo. Nosso Então, atendimento é assim. dentro dos centros infantis, ok. Sim. A gente poder direcionar, né, e saber reportar direitinho ao dispositivo, como é que ele é chamado na rede de vocês. Então, hoje eu estou aqui com o pessoal, sei que vocês são da educação infantil, é um público que eu tenho um carinho muito grande que me vejo parte. Vou contar para vocês, eu tenho um cargo. Nesse momento, eu estou de licença sem vencimento nesse cargo, mas eu tenho um cargo de professora de educação infantil. Então, foi uma escolha muito interessante que eu fiz em um determinado momento da vida e que me trouxe um aprendizado muito legal, né? Foi uma oportunidade muito grande viver isso que é da educação infantil. Ele é um lugar de muitas construções, de muitas aprendizagens, muito desafiador, né? E é um lugar onde tudo começa e onde a gente tem a oportunidade de deixar uma construção, de deixar uma marca muito, muito importante na vida desse estudante, né? Dessa criança que chega para a gente ali tão pequenininho e que vai se desenvolvendo. Então, tem muitas coisas que eles são percebidas primeira vez lá no centro infantil, junto com pelo professor, porque ele está lá junto dos pares, e aonde vocês fizeram a indicação de uma temática que ela vai permitir que a gente faça uma discussão muito nesse sentido, né? Então, a gente pensar essa mediação, né? A mediação na educação inclusiva. O que a gente precisa fazer? Como é que nós vamos trabalhar nesse sentido de uma mediação qualificada? E para começar tudo isso, eu trago uma reflexão que é que a aprendizagem ela não acontece por acaso. Né? Não existe isso. O menino ele vai ficar pronto, e aí ele aprendeu, e aí de repente ele aprendeu. Né? As coisas elas não acontecem assim por acaso. E o que acontece é que muitas vezes a gente não percebe o quanto que a gente faz, todo o trabalho que a gente teve, toda a intervenção, toda a dedicação que foi colocada para que aquela aprendizagem acontecesse. Então, ela precisa de encontros, e de encontros muito propositados, né? E aí eu vou deixar essa perguntinha, né? Segunda-feira, vocês já trabalharam aí, já estão voltando, né? Então, hoje já foi um dia de trabalho. E aí eu tenho certeza que hoje vocês já fizeram uma mediação, né? Que mediação importante vocês fizeram hoje? Mais recente, que mostrou importância, né? Que situação mostrou importância na sua mediação? A gente volta, eu falo que quando eu chego da escola, eu chego com a minha cabeça borbulhando. Então, se tem uma pessoa, eu sempre tenho uma coisa para poder compartilhar.
né? E tem alguma coisa, todo dia a gente tem alguma coisa assim, isso foi um ponto que me marcou, eu fiz isso, eu agi daquele jeito, eu falei isso, né? O menino me trouxe uma resposta de uma determinada forma. E aí a gente pensar assim, mas por que isso aconteceu? O que será que eu fiz? Como é que eu conduzi? Né? E quando a gente começa, às vezes a gente nem percebe isso. Daí a pouco a gente vai tendo tanta habilidade que tudo serve para a gente poder fazer uma mediação. Eu lembro uma vez, numa turma de educação infantil, quando eu bati o olho, olhei 2 meninos com sandália de Homem-Aranha. Eu falei, isso aqui vai ser muito legal. Aí falei, então vamos tirar os sapatinhos e tal, para a gente poder sentar na rodinha. Coloquei todo mundo descalço. E na hora de pegar os sapatos, peguei a sandália de um e coloquei para o outro. Aí eles falavam assim, não, mas essa aqui não é minha sandália. Mas ela é igual a minha sandália. Mas ela não tá me cabendo. O outro falava, a minha tá grande, a minha tá pequena. Ela é igual. Mas não, mas é diferente. O outro é diferente, o tamanho é diferente. E aí eles foram ficando, né? E eu fui trabalhar com eles o conceito de igual, de diferente. Ela é igual em quê? Mas tem alguma coisa que é diferente? Né? O que é diferente? O tamanho é diferente. O modelo é igual. São 2 sandálias do Homem-Aranha. Né? Uma maior, a outra menor. Então, eu fui trabalhar ali um monte de conceitos. Aquele dia, eu queria trabalhar conceitos de maior, menor com eles. Mas, na hora, a gente vai vendo possibilidades que vão enriquecendo muito essa prática. Não é assim que acontece? E o professor da educação infantil, ele faz isso a todo momento. Né? O que é isso? Isso é nada mais, nada menos que mediar. Concordam, gente? Vocês já estão acostumados comigo, vocês sabem que eu falo muito e que eu gosto da conversa de vocês. Então, vocês podem falar. Vocês estão me ouvindo bem? Então, tá chegando aí bacana? Tá certo. E aí, né, a gente pensar nessa mediação, e essa mediação, ela não é uma coisa assim que acontece, ela é uma mediação pedagógica. A gente tem um olhar cirúrgico, um olhar que a gente chama de olhar clínico, que a gente pensa que olhar clínico é só olhar de médico. Não. O nosso olhar de educador, ele é um olhar específico, um olhar especializado, um olhar lapidado. Para quê? Para essas questões. Né? Então, a mediação, ele é um ato intencional. Eu vou ali, eu faço uma provocação, eu pergunto, eu tenho intencionalidade nisso que eu estou fazendo, né? Para quê? Para que eu faço isso? Né? Eu faço isso só porque eu tenho que chegar no final e a atividade tem que ficar pronta? Não é para a atividade ficar pronta. Eu faço isso para favorecer o acesso desse estudante, né, ao conhecimento. E o acesso dele ao conhecimento, ela também passa por quê? Pela interação social e assim pelo próprio desenvolvimento dele. Então, muitas das interações que a gente faz na educação infantil, ela é de acesso ao conhecimento e tem também mediação que é de interação. Só deixar os meninos no grupinho garante que eles vão interagir entre si? Hein, gente? Não. Só colocá-los nos grupinhos garante que eles vão interagir? Né? Às vezes eles vão conviver, eles vão estar junto, mas a interação deles não é uma interação que acontece de forma a trazer aprendizados, a trazer ali conflitos, trazer questionamentos. Eles interagem, eles ali atritam por causa de alguma coisa, e aí às vezes eles não chegam a um entendimento por que aquilo aconteceu. Né? E uma coisa muito importante da gente pensar que quando a gente faz mediação, a gente vai envolver o quê? Uma escuta, uma observação, eu vou apoiar, né? Que em alguns momentos eu preciso dar apoio, eu vou apoiar, às vezes, na resolução de uma atividade, eu vou apoiar na hora de selecionar um recurso, um material, qual que é o lápis, qual que é a cor que eu vou usar, né? Como é que eu vou apontar esse lápis? Tudo isso é mediação.
Como é que a gente vai ficar aqui na rodinha? Quem que vem na fila? Quem é que vai agora? Está na vez de quem? Né? Tudo isso a gente vai dando esse apoio para eles conseguirem fazer o quê? Se regularem, conviver e aprendizagem, gente, de interação social, de saber que é a minha vez, que agora é a vez do colega, que o colega pode querer ou não me emprestar uma pecinha, a gente está brincando no Lego. Eu quero os blocos amarelos, hoje eu quero todos os amarelos, mas o colega pode querer ou não me dar o amarelo. O que eu posso fazer? Pedir. O meu colega pode querer me dar os amarelos, eu posso trocar com ele pelos azuis, eu ofereço. Então, vou ensinar para ele, vai lá, tenta trocar com ele os amarelos dele pelos seus azuis. Aí ele vai, ele tenta, não deu certo. O colega não quis. E o colega pode não querer, não é mesmo? E se ele não quis? Ele volta o quê? Frustrado. Aí tem uma outra coisa que eu vou mediar. O quê? A frustração. Ele recebeu o quê? Um não. Receber um não para muitas crianças é motivo para quê? Para choro, para desorganização. Concordam comigo, gente? E aí ele chora, ele se desorganiza. Isso é ruim? Isso é ruim, mas isso é parte de um processo. Isso acontece na educação infantil e é hora disso acontecer. E a gente não é só falar que, não precisa chorar por causa disso, não. Depois você vai pegar os amarelos. Não é isso, não. O que você está sentindo? Você ficou triste? Então, tá certo. Você ficou triste porque você queria o amarelo. Eu te entendo que você queria o amarelo, que você ficou triste, que você queria montar uma casa toda amarela. Mas vamos pensar uma outra forma. Ajudar essa criança a entender a sua emoção, aí se regular, que é uma das dificuldades maiores que a gente está vivendo hoje. Diante de uma mudança de situação, a gente precisa de ter rotas alternativas, de ter plano B, C e D. Não é assim? Então, a gente faz isso o dia inteiro, a gente se reorganiza o dia inteiro. E, muitas vezes, as crianças elas não dão conta disso. Eu quero aquilo, eu quero agora. Nesta faixa etária, que é a educação infantil, isso é muito comum, é hora dessas questões aparecerem. Mas elas precisam aparecer e a gente precisa agir diante delas. Como é que a gente age diante de uma situação dessa? A gente age utilizando de quê? Lançando mão da mediação, dessa mediação pedagógica, dessa mediação propositada. E aí, a gente vai construindo, ajudando esse estudante a construir o quê? A construir uma base emocional mais fortalecida, a construir escolha, a construir resiliência, a construir empatia, a construir muitas competências que são essenciais para o seu desenvolvimento tanto pedagógico quanto para o seu desenvolvimento global, certo? Então, por meio da interação social, aprender a conviver está sendo muito difícil. As crianças estão com muita dificuldade de aprender a conviver. Elas vivem juntas, mas a conviver, ceder, saber que agora eu consigo, que eu não consigo, porque que eu não sou ruim, eu sou melhor porque eu consegui ou deixei de conseguir, né? E aí, a mediação pedagógica, né, como essa prática pedagógica, como que ela acontece? Né? Ela não acontece assim, num feeling, eu faço isso porque eu faço. Não é assim. A gente precisa, primeiro, conhecer essa turma muito bem, para eu conseguir identificar quais são as dificuldades. Eu tenho um estudante que ele tem muita dificuldade quando ele tem uma negativa. Esse outro aqui, ele tem dificuldade de aceitar
que vai acabar a brincadeira, na hora que vai acabar, ele já se desorganiza, ele começa a guardar tudo, e ele fica com aquilo para ele, e aí ele se desorganiza. Então, eu vou sabendo, né? Nós somos mediadores. Todo professor é mediador. E a gente vai entender que não é só deixar as crianças que, num determinado tempo, elas vão aprender, né? A gente tem que estar ali com intencionalidade, né? A gente tem que estar ali interagindo com essas crianças, provocando essas crianças, né? Proporcionando para elas trocas com os pares e trocas comigo também, educadora, certo? A mediação, ela é para todos, não apenas para aquele estudante que tem dificuldade. Quando a gente pensa que a gente vem da inclusiva para falar, a gente pensa, vamos falar pensando no estudante que é o estudante com deficiência. O estudante com deficiência precisa de mediação? Precisa. Precisa de mediação, precisa de suporte e precisa de muito mais, de forma muito mais intensa, certo? Mas os demais estudantes atípicos, típicos, também precisam dessa mediação. As coisas não acontecem assim, por consequência, porque chegou a idade, ou porque ele saiu aqui da turminha do primeiro período e foi para o segundo período, agora ele já vai dar conta das competências que se espera. Né? Ele não tem mais 3 anos, ele foi para 4, ele já vai dar conta das coisas de 4 anos. Certo? Acontece por quê? Porque a gente tem a mediação como esse ato intencional de conectar a criança ao conhecimento. A gente vai provocar ela ao conhecimento. Um exemplo muito, assim, muito evidente, quando a gente pega crianças e coloca elas para brincarem de jogo da memória. Então, primeiro contato da criança com o jogo da memória. Como é que é? Ele pega peças e vai virando as peças, não é? E vai achando os iguais, não é isso que eles falam com a gente? Achei, é igual, achei, é igual. Ele não sabe a regra, né? Ele não sabe que ele vai levantar só um por vez. E ele não vai aprender tudo da primeira vez que a gente brincar com o jogo da memória, não. Então, a primeira vez que eu vou brincar com eles, eu vou colocar um número reduzido de peças. É ou não é assim? Defino o número de peças, defino o limite de onde essas peças vão ficar. Porque se não tiver o espaço de onde as peças vão ficar, qual que é a grande tendência? Delas se misturarem, e aí como é que ele vai lembrar onde ele virou, onde ele não virou peças? Outro dia eu vi um joguinho que ele já vem com o tabuleiro, aquilo que a gente fica fazendo riscado para os meninos, que a gente faz isso, né? O jogo ele já veio com os espaços certinho para onde ele vai colocar, onde ele vai tirar e voltar a pecinha. Ajuda nessa organização. Então, tem todo um processo de mediação. E aí, você pega a criança, vê ela depois lá no celular, brincando de jogo da memória, é um acerto, é um jogo, como se fosse um jogo de azar. Apertei, apertou, formou, pá, acabei. Mas ele não fez, ali não teve mediação. Você virou essa peça. O que tinha aqui? Uma laranja. E agora, então, aqui é laranja. E aqui você virou uma peça. O que tinha aqui? Morango. Então, beleza. Vamos virar. Ó. Laranja, morango. Agora vamos abrir. Sua vez. Abriu. O que você tirou? Laranja. Olha, você tirou uma laranja. Gente, alguém já viu laranja aqui? Né? E a gente vai fazendo isso acontecer. Para que essa criança... Isso é mediação. Isso tem um objetivo para que essa criança consiga construir, aprender, entender como é que funciona, né? Então, relaciona-se com o fazer com a criança. Eu faço com ela, eu não vou fazer por ela. Então, estou ali junto dela, fazendo com ela. Né? E por que a gente faz com essa criança? Porque se eu for fazendo por ela, como é que ela vai se desenvolver? E se eu deixar ela lá fazendo,
ela vai ficar lá fazendo e pode ser que ela não vai construir aquela aprendizagem. Ela simplesmente faz, mas ela não sabe por que ela está fazendo. Concordam, gente? Né? Então, isso acontece o tempo inteiro. A gente tem aí, né? A gente tem Vygotsky, a gente tem Feuerstein, são estudiosos que falam, o Vygotsky, ele fala de quê? Ele fala de quê? Que a aprendizagem, ela acontece nessa interação, não é simplesmente maturação, amadureceu e aprendeu, de repente aprendeu. Não, é na interação, somos sujeitos na interação com os pares e na interação com esse educador. Então, aquela coisa que a criança vai construindo e ela vai construindo sozinha, né? Às vezes isso vai acontecer, mas muitas das vezes isso não acontece. E ele não tem sistematização, então essa criança fica perdida, né? A mediação, quando eu faço uma mediação, né, o Vygotsky fala da zona de desenvolvimento proximal. Eu não vou mediar, por exemplo, o conhecimento, vamos pensar aqui, das quantidades. Se essa criança ainda ela não consegue nem nomear, não se nomear o figura simples, eu já vou trabalhar com ele com conceito de quantidade. Né? Como é que é isso, o conceito de quantidade? Ela está aprendendo agora a nomear, a se identificar, a falar seu próprio nome. Então, tem coisas aí que eu vou mediar. Então, eu vou mediar conforme a condição que ele tem de aprender. Né? Tem que pensar no que está próximo para que ele consiga ter uma base para construir uma aprendizagem um pouco ampliada. Então, aquela questão do espiral, né? A gente parte de uma aprendizagem primeira, que é pré-requisito para aprendizagens maiores indo sendo consolidadas, correto? Feuerstein, ele fala que a mediação, ele é o pilar para essa modificabilidade cognitiva. Então, como é que eu vou ajudar a mudar isso? Músculo, a gente melhora eles fazendo o quê? Exercitando. A cognição, eu vou ajudar nessa cognição, nessa modificabilidade cognitiva, por meio de quê? Por meio de mediação, por meio de provocação, por meio desse suporte, né? O professor identifica o potencial e vai direcionar estímulos corretos, estímulos intencionais, para que essa aprendizagem possa acontecer. Se eu não conheço o estudante, se eu não sei, né, em que ponto que ele está, se eu não tenho uma avaliação dele, eu vou ter muita dificuldade para ajudar esse estudante a se desenvolver. Certo? Então, a mediação nessa perspectiva inclusiva, pensando aí também nessa diversidade de estudantes que a gente tem, ela diz respeito a acesso, a pertencimento, a participação, né? Porque tem criança que eu vou colocar ele lá no parquinho. Vamos pensar, a gente vai para o parquinho com as crianças. Eu levo uma criança cega para o parquinho. Ela vai explorar o parquinho? Né? Por que as crianças exploram o parquinho? Porque elas estão vendo as outras crianças brincando, participando, subindo e descendo nos brinquedos, né? no escorregador, eles estão indo para o balanço e balançando, e ele sente vontade, ele escolhe o que ele quer. Uma criança cega, ela vai chegar no parquinho e vai ficar limitada. Se eu apresentar para ela o balanço e colocar ela no balanço, ela vai pensar que parquinho é balanço. Então, eu tenho que mediar, eu tenho que proporcionar essa participação. Tenho crianças com deficiência intelectual que também ficam lá, paradas. Ou crianças autistas que vão para esse espaço e que não conseguem fazer o uso funcional, que não conseguem brincar. Né? E aos pouquinhos eu vou mediando e vou aproximando essa criança desse brinquedo, né? Eu vou brincando com ele, eu vou junto, eu coloco perto de um colega que ele se interage melhor. Então, eu tenho que pensar isso, em como é que isso vai acontecer. Isso tem que fazer parte do meu planejamento. Estão entendendo, gente? Está ficando esclarecido?
Sim. Tá? Então, beleza. E aí, a partir dessa mediação, a gente vai tendo o quê? O desenvolvimento de competências, de habilidades. A partir desse ponto que essa criança está. Então, levei para o parquinho, apresentei o escorregador. Vamos pensar uma criança cega. Hoje eu apresentei o balanço, depois eu apresento o escorregador, e aí eu vou ajudando ela a subir e a descer. Daqui a pouco ela conhece o escorregador, eu já vivenciei isso com uma criança cega, e ela mesma já sai lá do final, desceu, ela já vai tateando, chega lá no final, percebe a fila, vai para a fila e sobe e desce. E aí ela vai de novo, e depois ela fala assim, agora eu quero balanço, né? Por que ela vai pedir o balanço? Porque ela já sabe que lá no parquinho também tem balanço, então eu quero ir para o balanço. E aí os colegas já levam ela para o balanço, ou o mediador, que esse professor, leva para o balanço, né? O atendente que acompanha, o professor mediador dela, o apoio dela, leva ela, e aí isso vai sendo construído. Eu tenho que deixar essa criança ter autonomia, mas eu preciso também mediar, provocar, né? Despertar nela essa vontade, esse conhecimento. E aí eu vou dando o quê? Nesse processo de mediação, eu vou dando o suporte necessário para quê? Para que ela faça isso com autonomia. Desenvolveu, deu conta, né, dessa autonomia que ela vem progressiva, eu já vou partir para o quê? Para uma nova exigência, eu quero mais coisas dela, então eu vou seguir por uma fase, né? Passei de fase, vou para uma fase mais avançada, pensando nesse desenvolvimento dessa criança. Então, não é fazer, mas criar condições para que ele faça, com suporte, sentido e autonomia progressiva. Crianças muito pequenas precisam de suporte, né? E vocês, mais do que qualquer um outro profissional, sabem muito bem que o suporte ele é dado até o nível de necessidade daquela criança. Se eu ficar colocando comida na boca de uma criança de 1 ano, coloquei, aos 2 anos, se eu continuar colocando, ele vai continuar esperando a comida na boca. Até nos 3 anos, se eu tiver alguém ali para poder colocar comida na boca dele, ele vai ficar lá paradinho esperando, não vai? Então, tem alguém para colocar comida na boca, ele fica lá, ó, igual um passarinho esperando a comida na boca. Né? Então, a gente vai mediar, eu vou ensinar. E ensinar, mediar é trabalhoso. Né? É muito trabalhoso. Tem hora que a gente lá na turminha, a gente está desgastado. Né? Mas é esse trabalho, dessa interação com os meninos, é que faz toda a diferença para o desenvolvimento dessa turma. Um professor que tem uma boa mediação, ele colhe resultados fantásticos, porque tudo é possibilidade de intervenção, de provocação. Não é só aquela atividade ali onde a gente sistematiza uma aprendizagem, uma atividade de folha, né? Abrir o chinelo dos meninos, a sandália igual deles é motivo para intervenção. Uma bandeirinha que a gente vai colocar na sala, a gente vai fazer ali uma sequência de cores, então vamos montar junto, né? Vamos lá, agora qual é a cor? É amarelo. Quem está com amarelo? Amarelo. E agora? É vermelho. Agora é azul. Depois, amarelo de novo. Amarelo, vermelho, azul. Então, vamos fazer uma outra sequência. E agora? Então, tudo que a gente vai fazer, né? A gente tem essas oportunidades. A gente só vai ver a grandeza disso se a gente tem, como prática pedagógica, uma postura mediadora. Né? Eu não sou uma medida de que aquele professor que aplica atividade, que fez um planejamento, eu vou ali aplicar, né? Eu vou utilizar tudo que eu tenho de oportunidades e vou mediando, então eu vou construindo diversas aprendizagens, né? Na neurociência, gente, vamos pensar aqui alguma coisa para poder, né, trazer para a gente até uma maior sustentabilidade disso. A neurociência também, ela fala que a aprendizagem não é automática. Aprender não é uma coisa que acontece assim, ó, automaticamente. Isso que, de repente, eu aprendi, né? Precisa de planejamento intencional,
Depende de estímulo e uma outra coisa, de repetição. Né? Uma coisa que hoje em dia está muito difícil é a gente trabalhar na perspectiva da repetição. Repetição não é sinônimo de monotonia, de falta de graça. Repetição é a gente fazer treino, é a gente fazer aquela atividade novamente, com outros recursos, com uma mesma intenção. Para quê? Para que a gente tenha ali me fugiu a palavra agora, mas que a gente tenha solidificação, né? Para que a gente consiga consolidar mesmo as aprendizagens. Sem repetição, vira inédito, toda hora é inédito, cada hora é uma coisa diferente, e nada se consolida. Então, não tem consolidação de aprendizagem. São planejamentos e práticas, às vezes, muito mirabolantes, né? E aí a gente não tem consolidação de aprendizagem. Então, é preciso repetir. O que nós somos? Os meninos pedem isso da gente. Vocês já viram crianças que assistem o mesmo filme várias vezes? Crianças pequenas, né? E aí ele vai se apropriando. Aquilo é necessário. Hoje, as crianças estão fazendo o quê? Passando rios. E aí ele passa um, ele passa outro, ele passa outro, e ele não consolida. Né? Isso está se tornando algo preocupante. Então, a nossa prática pedagógica ela tem que dar uma desacelerada nesse sentido e fazer rotina. Então, todos os dias nós vamos brincar de Lego. Tem a hora de brincar de Lego. Tem a hora da massinha. Segunda, quarta e sexta é a hora de massinha. Né? Terça e quinta é a hora que a gente tem os brinquedos, são as reais, as miniaturas, e aí a gente brinca todo mundo. Né? Então, essa repetição ela é importante. Organiza as crianças que são crianças típicas e atípicas, porque ele já sabe, ele fica mais seguro. Quando a gente sabe o que a gente vai fazer, a gente fica mais seguro, não fica? Né? Do que quando a gente chega lá, cada hora é uma coisa diferente. Então, o cérebro, ele é moldado por essas experiências. Relações seguras e mediadas, elas são estruturantes. Quando a gente está inseguro com alguma coisa, a gente aprende. Né? Quando eu estou ali fazendo uma coisa que eu não sei mais ou menos, eu fiz. Mas eu nem sei como é que eu fiz. Então, eu não aprendi. E aí, é necessário que a gente pense sobre isso para a gente poder conseguir ajudar, principalmente essas crianças. Nós estamos diante de uma faixa etária que o cérebro ele ainda está em desenvolvimento. Ele não tem a mesma estrutura que o nosso cérebro. Tem hora que a gente lê uma coisa, a gente precisa ler aquilo novamente. É ou não é? Tem assuntos que só de uma passada a gente já vai logo e entende. Mas tem outros que a gente precisa voltar. Né? É a hora que a gente trabalha o nome do som das letras, né? E aí todo dia a gente volta lá no nome do som das letras, não é assim? Então, a neuroplasticidade também é um outro ponto que a gente precisa discutir. Porque essa capacidade que o nosso cérebro tem de reorganizar essas vivências. Então, a gente vai fazendo novas aprendizagens. O cérebro, aqui dentro, está acontecendo um monte de conexões que não param. Então, eu preciso, às vezes, de aprender algo novo, né? De dar um novo sentido. Não? E esse cérebro da gente ele é moldado pela experiência. A gente recebe, às vezes, crianças que vêm de outras turmas, que vêm de uma outra região, que vêm de uma outra escola. E aí você vê o seguinte: nossa, será o que está acontecendo com essa criança? Ela não teve vivência? O que aconteceu? Então, as experiências dela, né, aquilo que a família oportunizou, era bem mais restrito. Com restrição de oferta de estímulos, de oferta de estimulação, de oferta de mediação, a aprendizagem ela não vem e acontece porque ele tem a mesma faixa etária dos outros, não. Então, uma mediação qualificada, ela estimula conexões que são duráveis,
aprendizagens sólidas, tá certo? A aprendizagem, ela vai exigir da gente o quê? Atenção focada, né? Memória de trabalho ativa, saber o que eu vou usar para poder fazer. E isso tudo a gente faz com criança bem pequena. A atenção focada de uma criança de 2 anos é diferente da atenção de uma criança de 4 a 5 anos. Mas tem atenção. Ele vê, ele pega a pecinha, ele tenta colocar a tampa. Não é assim? Ele encaixa os blocos. Ou ele só passa ali, revira as coisas e tudo. Então, nós vamos trabalhar. A memória de trabalho ativa dele, ele empilhou de novo, ele colocou outra peça, ele olhou, ele viu o que ele fez, né? A gente faz uma pergunta. Que cor que você colocou agora? Qual que você está fazendo agora? Passou. Ele já fez aquela atividade, aí eu vou estimular outro. E ele fica ali brincando livre. Porque o tempo dessas crianças, ele é um tempo curto, quando eu estou com crianças pequenas. Mas eu preciso fazer isso com todos, né? O tempo dele de foco para essa intervenção ele é menor, mas ele precisa de que faça isso de forma individualizada, né? O estímulo emocional positivo, né? Emoções positivas. Ei, você conseguiu, né? Porque ele tenta, ele não consegue, ele joga aquilo fora. Daí um tempo ele nem tenta mais. Ah, eu não quero brincar com os potes de tampa não, porque eu não consigo. E aí quando vê pote de tampa, ele já nem olha para poder brincar com as tampas. Por quê? O vínculo, a emoção que ele teve, o que ele sentiu na hora de brincar, não foi uma coisa positiva. Se eu estou percebendo que ele não está conseguindo, o que eu preciso fazer? Vou sentar, vou brincar com ele no pote de tampas, e aí ele vai, eu vou ajudando, né? E às vezes eu fiz até com ele ali, mas eu vou dar para ele essa experiência de sucesso, de ter feito, de ter conseguido. Agora vai lá, sua vez, vamos de novo, isso daí, ó, tá conseguindo. E a gente vai alimentando, a gente vai trazendo algo positivo para aquela vivência que ele está tendo, né? Memórias positivas trazem para a gente o quê? Atenção, memória, engajamento, né? Ah, eu quero de novo, vamos lá, de novo. As crianças não falam muito assim com a gente? Tia, que dia que nós vamos brincar de novo disso? Pode de novo. Né? Por quê? Porque foi positivo, porque elas gostaram, né? A repetição com variação, já falei disso, e a relação com o outro. A relação com o outro também precisa ser mediada. Tem criança que não dá conta disso. Às vezes eles estão no mesmo espaço, está todo mundo brincando, mas ele não vê o coleguinha, ele não interage com o colega, né? E aí, quando a gente está com crianças dentro de um desenvolvimento atípico, uma criança autista, diante de uma criança com TDAH, essa dificuldade é ainda maior. Então, a gente precisa ajudar. Tem uns que ficam afastados, que não interagem, que não dão conta, né? Não é somente estar no mesmo brinquedo que está brincando junto, não. Né? A gente precisa de mediar essa interação. A ausência de mediação qualificada, ela pode levar, né, dentro do que a neurociência fala, a poda sináptica, né? Ali, o neurônio que não teve conexão, então ele não segue. Poda neurática precoce de habilidades mal estimuladas. E aí a gente vai tendo o quê? Prejuízos, defasagens nessas aprendizagens, porque não foram consolidadas. Nomear as coisas, quantificar as coisas, esse estímulo para poder pular, para poder correr, para esconder, tudo isso a gente vai ensinando para a criança. Principalmente quando a gente está dizendo de crianças com desenvolvimento atípico, mas não só para elas. Tá certo? Nas funções executivas, também é um outro ponto que, quando a gente traz esse tema da mediação, que eu achei assim, fundamental da gente poder refletir aqui. Ah, mas por que função executiva, Luciana? Função executiva, por quê?
As funções executivas, elas estão presentes, né? Nossa habilidade, nossa capacidade aí de pensar, de controlar pensamento, controlar emoções, ações, para atingir algum objetivo, ela está em desenvolvimento até a vida adulta. Então, a gente vai desenvolver. Mas isso começa desde pequena. Criança pequena, que não sabe nomear a emoção, o que ela faz? Ela tem reação. Ela usa daquele corpo, ela fica com raiva. Às vezes ela está triste com uma coisa e ela reage com o quê? Com raiva. O coleguinha chegou e começou a brincar com esse carrinho. Eu queria o carrinho. Então, eu senti vontade, eu queria o carrinho. E aí eu fiquei triste porque ele pegou o carrinho e eu não pude pegar. Aí o que ele sente? Raiva. O que ele faz? Ele bate. É ou não é assim? Então, a gente precisa ajudar essa criança a ir nomeando essas coisas que ele está sentindo, né? O que você está sentindo? Olha só, você ficou triste porque ele pegou o carrinho e hoje você não pegou o carrinho para brincar. Você veio pensando em brincar com ele, mas não precisa ficar com raiva, porque com raiva não vai resolver, né? Mas você sentiu. E aí, acolher esse sentimento, saber nomear esse sentimento, saber reagir diante do sentimento que ele está tendo. Né? As funções executivas, elas que vão direcionando esse cérebro. Saber a vez dele de esperar, agora é a vez do outro, agora é a minha vez. Tem menino que finaliza a educação infantil não sem conseguir esperar a vez do outro. Finaliza os planos iniciais do fundamental sem conseguir esperar. E a gente tem que ir trabalhando com ele de forma constante por todo o seu processo de desenvolvimento, né? Na educação infantil, essas capacidades mentais para regular comportamento e pensamento, elas são trabalhadas de forma muito, muito prática, né? Todas as oportunidades que a gente tem, a gente traz isso para a nossa mediação. Tem criança que fica com reações muito abruptas, assim, de repente, vamos pensar, brinquei, vamos brincando de jogo da memória. Quem que ganhou? Eu não quero brincar, eu sou burro, eu não dou conta, eu não consigo, eu erro, só vocês que são bons, eu não sou bom. Tem ou não tem? Então, essa criança, a forma que ele está lidando ali é uma forma de deixar ele totalmente desorganizado. Então, esse eu sei que eu vou precisar. Olha só, você acertou, você brincou uma vez, você brincou e conseguiu 3 cartas, fez 3 pares. O outro fez quantos pares? Fez 2 pares. E aí a gente não vai trabalhar que todo mundo brincou, olha que legal, todo mundo brincou. Qual que era o objetivo hoje? Era brincar. Né? Então, ficar feliz pelo brincar, ficar feliz porque ele conseguiu 3 pares, ficar feliz porque ele ajudou o colega a achar um par que o colega estava tentando. Então, eles conseguirem perceber, falar dessas coisas, e isso precisa, então, de ter a nossa intervenção. Importantes para aprender, para poder brincar, para poder conviver, tá? O controle inibitório, que é essa capacidade que tem de controlar o impulso, de esperar a vez, né? Difícil, mas a gente começa a desenvolver desde a educação infantil, e para desenvolver isso precisa de mediação, essa memória de trabalho, que é aquela hora de organizar o que eu vou fazer. Então, nós vamos aqui, vamos sentar na mesinha, vamos separar as coisas, qual que é o material. Então, agora a gente precisa do lápis, da borracha e do caderno. Vamos lá. Então, vamos pegar, todo mundo vai pegar. Então, agora a gente precisa das pecinhas, porque nós vamos brincar de quantidade. Então, coloca as mesinhas aí no cantinho. E agora a vasilhinha está aqui, ó. A professora vai falar, vou mostrar um número, você vai separar para mim o número de pecinhas que eu vou mostrar. Mostrei o número 3. Vai colocar dentro da tampinha. 3 pecinhas. Aí todo mundo coloca dentro do potinho lá 3 pecinhas. Isso, todo mundo colocou? Deixa eu ver. Isso, parabéns. Agora vamos tirar as pecinhas. Então, ele está fazendo o quê? Ele está organizando. Uma criança que consegue organizar, que dá conta de esperar. Agora eu vou mostrar outro número. Todo mundo colocou as pecinhas no montinho?
Vamos lá. Potinho vazio, a gente tem que ir direcionando. Potinho vazio. Então, vamos lá, vou mostrar outro número. Aí eu mostro o número 2. Aí eles colocam o número de pecinhas dentro do potinho. São atividades que ajudam essa criança a dar conta dessa organização. E a gente está ali, ó, na turminha vendo isso acontecer. Essa flexibilidade cognitiva também, de saber que as coisas podem, eu posso chegar lá para poder brincar e pegar o carrinho já não está mais. Mas se o carrinho não está, eu posso brincar com a motinha? Eu posso brincar com o ursinho que tem ali? Né? Mudar estratégias, a criança com leveza mudar estratégias, mas sabendo o que ele está fazendo. Ah, não tem problema, amanhã então eu brinco. E se eu brincar um pouquinho, depois você me empresta, a gente pode trocar? Pode, a gente pode trocar, né? Adaptar-se às mudanças, ver esse problema de diferente perspectiva, certo? Tem pessoas que diante, e assim a gente vai se tornando adultos assim, a gente consegue olhar somente para o problema. A gente não consegue enxergar ali saídas para aquela situação. Saí na rua e o passarinho fez cocô em mim. E aí? Eu posso ficar reclamando que o dia inteiro que o passarinho fez cocô em mim, eu falo, não, meu Deus do céu, deixa eu limpar isso aqui. Limpei, pronto, acabou, passei e segui. Né? Ou eu posso, tô cagada de passarinho. Não é assim? Né? Então, como é que essa criança vai olhar para isso? Como é que ela vai lidar com essa questão? Qual que é a posição que ela tem? Né? E como que a gente ajuda essa criança a olhar para isso? Tá certo? Então, por que a gente trabalha isso na educação infantil? Porque né? Por volta de 6, 7 anos é o grande boom das aprendizagens, então a gente está ali com as janelas de oportunidades das crianças pequenas, né? Então a gente está com um terreno muito fértil, então a gente tem que trabalhar. Ele é a base para desenvolver essa autorregulação, essa hora que essa criança, ela desenvolve essa autorregulação, dele dá conta. Por quê? Quando ele é muito pequeno, o que ele usa? Ele usa da ação. Ele vai ficando, passando nesse período que ele está na educação infantil, ele vai desenvolvendo o quê? A capacidade dele de comunicação, desenvolvimento dele de linguagem, a capacidade dele de mediar uma coisa, de negociar alguma coisa. E aí, com isso, ele desenvolve o quê? A autorregulação. Então, uma criança que tem um professor que media isso bem, ele vai ficando mais seguro. Ele vai conseguindo ser ouvido, vai conseguindo dizer. Não é muito comum lá, quando a criança chega, o que ela normalmente usa quando ela quer alguma coisa? Não fala ainda. Ela morde. É ou não é? Ela morde coleguinha. Ela quer alguma coisa, ela morde, ela baixa, ela puxa. Não é isso? É ou não é? E aí eles começam a conseguir falar, começam a conseguir pedir, e aquela turminha que tinha um monte que estava mordendo um ao outro, isso passa. Por quê? Porque ele está tendo outro recurso. Ele sabe dizer aquilo que ele quer, e aí ele já não precisa mais bater no coleguinha, puxar o cabelo, morder o coleguinha. Porque ele consegue pedir, ele consegue falar. Certo? Então, a escola é esse espaço privilegiado, né, para a gente poder desenvolver isso. E aí, a mediação é nomear essas emoções, ensinar e reforçar a rotina, oferecer instrução, né, curta, visual, é isso que eu falei aí da instrução, do potinho, das quantidades que a gente ia colocar, por meio de brincadeiras, por meio de jogos, que vão exigir esse controle da memória, da alternância de papéis. Agora eu sou a professora, agora você é o professor, agora você é a mãe, você é o pai, né? E a gente vai mediando, e você é o irmão, né? Você agora é o primo, como é que vai fazer? Né? Quantos pedacinhos de bolo você vai dar? A mãe fez bolo, vai dar bolo para todo mundo. Aí tá lá, o bolo é um Lego. Então tá, como é que você vai fazer, mãe? Você vai perguntar se todo mundo quer, né? A gente começa a perguntar, a gente começa a provocar. Todo mundo vai querer o bolo? Vê com ele, todo mundo quer? Quer, todo mundo quer, professor. Então tá. Então agora tem que dividir o bolo para todo mundo. Como é que você vai fazer?
vai dar um pedaço para cada, vai sobrar. E a gente vai mediando isso, essas formas deles de pensar essas coisas, esses papéis que eles estão tendo, né? E aí, a gente tem muitas atividades que são próprias da educação infantil e que são muito propícias para isso. Jogos como trocar papel, qual que é o mestre, brincar de estátua, de congelar, né? História de dramatização, de controle emocional. Aí ela ficou triste, aí ela ficou nervosa, para eles poderem sentir. E por que ela ficou nervosa? Por que ela ficou triste? Ela ficou triste porque o cachorrinho dela fugiu e aí ela chorou, mas a vizinha encontrou o cachorrinho e levou para ela. E aí, como é que ela ficou? Ela ficou feliz. E como é que fica feliz, né? A atividade também, uma prática que eu sempre usei, que eu acho que é fantástica, é a prática quando a gente trabalha com os meninos em estações, né, dentro da turminha, e quando a gente trabalha com eles em estações, como eles estão com grupos menores, a gente consegue mediar de forma mais próxima, como assim, por exemplo, eu tenho uma estação onde tem Legos, uma outra tem blocos lógicos, outras eu tenho letras, e outras eu estou trabalhando com massinha. Então, hoje eu decidi que eu vou ficar aqui no grupo que tem massinha. O que eu quero aqui no grupo que tem massinha? Eu quero saber mais ou menos qual que é a compreensão que eles estão tendo de quantidade, onde que tem mais, onde que tem menos, a coordenação motora deles para poder fazer, e aí eu vou... Não, então, hoje, então, todos os grupos passaram, chegaram na massinha. Eu vi todo mundo aqui na massinha. Amanhã tem meu horário de estação. Amanhã eu vou escolher que eu quero ficar lá no grupo de blocos lógicos. Eu quero saber o que eles estão conhecendo de cores, de tamanho, de formas. Então, eu vou ali, vou mediar, todos os meninos que vão passando naquele grupinho, eu tenho como. E os outros, eles seguem de forma mais livre, brincando entre eles. Então, é uma estratégia muito interessante para a gente conseguir mediar e passar por todos, né? Porque no dia a dia, se a gente não tomar cuidado, tem alguns que tomam mais a necessidade da gente, a atenção da gente. E às vezes a gente não consegue chegar em alguns outros. Por isso que eu acho esse trabalho, nessa organização das estações, assim, ele é fantástico, né? A rotina, essa organização visual, ela também me ajuda nesse planejamento, nessa previsibilidade, e isso é mediação. O erro, né? A criança está lá tentando, por exemplo, fazer um encaixe, a colocar as tampas que eu falei. E aí ele vai. O erro, ele é uma possibilidade? A gente aprende com o erro? Ou ele é um bloqueio? Ele pode ser as duas coisas. Ele pode ser uma possibilidade, ele pode ser um bloqueio, né? Quando ele é reconhecido e ressignificado pelo professor, ele é potente para poder alcançar. Então, agora, se essa criança fica lá só vivenciando o erro, fazendo aquilo e não conseguindo, no fracasso, ele fica com vergonha e ele acaba que ele desiste. Eu não vou fazer isso porque eu não sei, porque eu não consigo, porque eu não dou conta. Tem criança pequena que fala isso. Quando ele entra nesse padrão de falar que não consigo, que não dá conta, que só o outro coleguinha que sabe, é muito difícil a gente tirar. Então, ficar vivenciando o erro, eu estou fazendo o quê? Fiz uma vez errado, fiz outra vez errado. Eu estou ali repetindo. Não falei que a gente aprende por repetição? Né? Então, ele está repetindo a mesma coisa todas as vezes. Então, ele está repetindo, ele tá usando o mesmo caminho. O que vai ficar no cérebro dele? Só aquele jeito. Então, buscar outros canais vão ser difíceis. E eu preciso intervir. Então, eu preciso mediar. Porque se eu ficar permitindo que ele vai ficar repetindo no erro, a construção que ele está tendo é uma construção de algo que não vai chegar onde é o meu objetivo de trabalho. A criança só tenta de novo se ela sentir que vale a pena tentar. E é só a criança? Né? A gente também só faz de novo se a gente vai sentir que vale a pena. Não é isso? Por que eu vou ficar aqui repetindo a mesma coisa? Então, é necessário a gente ter uma avaliação prévia, eu ter um diagnóstico desse estudante. Quem que é essa turminha que eu tenho?
né? E aí, quando eu penso nesse diagnóstico, eu tenho que pensar que eu preciso conhecer ele nos diversos aspectos, né? Do ponto de vista, como é que é a comunicação dele, a fala dele, né? O motor dele, como que é o interesse, o engajamento, a interação, o vínculo afetivo. Ele interage com todo, mas ele não tem nenhum amiguinho. Ele fica aqui junto com todos, mas eu não vejo ele com nenhum amigo. Cada hora ele está perto de um, né? A comunicação verbal, qual que é o conhecimento prévio dele? Ele já conhece alguma, tem noção de quantidade, conhece cor, conhece números, sabe os nomes, sabe nomear as coisas, ele sabe nomear o corpinho dele. Quando a gente fala cabeça, ombro, né? Ele sabe o que que é a mão, o que que é o pé, ele nomeia, né? A mediação, ela deve partir daquilo que a criança já sabe para poder fazer. E eu preciso de pensar também que eu tenho como parâmetro o planejamento, né? O conteúdo programático que está lá na BNCC, mas um outro documento importante da gente considerar, né? Está lá na caderneta de vacinação, que são os marcos de desenvolvimento. Crianças pequenas, né? O que você espera de uma criança de 1 ano e 8 meses? Quantas palavras, quantos isso, quanto aquilo? A gente tem que ter isso como parâmetro. Isso tem que ser considerado. Nós, educadores, precisamos conhecer e saber naquela turminha que eu estou acompanhando quais são os marcos de desenvolvimento, o que a gente espera para aquelas crianças, para ver se tem alguma defasagem muito grande, se tem alguma coisa que não está me chamando a atenção. Né? Então, ter os parâmetros, aquilo que está lá na caderneta dele, como um conhecimento meu também é muito importante para conseguir mediar, tá certo? Falei aí já das estações, né? Eu expliquei dessas estações de aprendizagem, né? Que vai permitir essa observação, essa personalização, essa construção dos vínculos. E uma outra coisa que eu queria discutir com vocês é a brincadeira livre, né? A gente costuma, é fundamental, as crianças têm que poder brincar livremente. Tem um momento que eu vou direcionar, mas tem um momento que eu vou ficar, deixá-las brincarem livre. Mas brincar livre é diferente de que brincar sem mediação, né? Ela pode estar brincando livre e eu posso mediar. Então, ela escolheu, agora ela quer brincar com essa boneca, e ela está fazendo comidinha, e aí ela está enfiando toda a comidinha na boca da criança, brigando e xingando ela que ela tem que comer. Eu posso ir lá e mediar. O que está acontecendo? Ela não tá querendo comer? Não, por que é isso? E aí eu vou mediando. Então, as crianças estão brincando, mas naquela hora, eu, educadora, eu não vou ficar ali só deixando elas brincar, esperando, né, dar o horário e tal da brincadeira livre, não. Eu estou lá, junto delas, observando como é que elas estão brincando. Como é que elas fizeram para resolver uma coisa? Né? Eu lembro dos meus alunos, eles falavam assim, a professora disse que não gosta que brinca de arminha, ó. Você está fazendo arminha, de arminha não pode montar. Ela não gosta. Aí eles pararam. Não, a professora, a gente vai montar aqui um posto e tal, a gente não vai montar arminha, não. Então, eles já faziam, a gente fica o tempo todo, né, de olho no que está fazendo. Né? Vocês estão montando aí, o que vocês estão montando? Que posto é esse? Para que é posto, gente? Como é que é isso? Vocês já foram no posto? Né? Quem que tem lá? Quem que trabalha no posto? Né? E a gente vai fazendo ali um monte de provocações. Eu conheço, eu fui com meu pai um dia, e a gente foi buscar isso, e aí eles vão falando, mas lá só vende combustível, tem mais coisa? Não, teve um dia que meu pai comprou para mim, chocolate lá, e tal, tem uma loja, e aí a gente vai ali fazendo um tanto de coisa na hora, enquanto que eles estão ali no brincar livre. O brincar livre é no sentido de que são eles que vão estar fazendo a escolha do que vai fazer. Mas a gente está ali também mediando esse processo. Sem mediação, ele pode reforçar isolamento. Tem criança que vai para o brincar livre que ela não vai conseguir. Repetição estereotipada, vai ficar ali na estereotipia, porque ele não sabe, ele se desorganiza. Exclusão social, principalmente nas crianças com autismo, né? Ou outras dificuldades de linguagem. Então, a gente vai ali no brincar livre fazendo a nossa mediação. E aí, o que eu tinha para trazer em termos de conteúdo, vocês ficam muito caladinhas, eu vou abrir agora para perguntas, a gente está, falta um minutinho, mas dá tempo da gente abrir aí, a gente pode fazer algumas perguntas, tá certo?
Vamos lá, alguém quer fazer, alguém quer falar alguma coisa? Né? Tem alguma coisa que eu coloquei que gostaria de perguntar, que não concorda, ou que acha que foi importante? Hein, gente? Era isso que vocês queriam? Vocês acharam que contribuiu de alguma forma? Olá, boa noite. Olá! Boa É, eu não quero perguntar, eu só quero dizer que eu gostei muito, né? Porque nós, como educadores, a gente sempre tem que estar refletindo, sim, né, a importância da mediação no dia a dia, nas rotinas, no brincar, como você disse. Tem hora que a gente, né, é tanta coisa para ser trabalhada, mas o mediar, que é o simples ali do dia a dia, que vem de uma, pode vir de uma qualquer situação, como você deu exemplo, é muito importante para a gente estar ajudando aquela criança a se desenvolver. Então, tem hora que busca tantas coisas longe e o mais simples, o que está mais pertinho, é o mais importante. Então, eu acho que a gente não pode deixar, né, de ver importante. Por isso que o professor é tão importante, que ele tem que estar mediando sempre e tem que estar atento sempre, né, para fazer essa mediação na hora correta, tentando buscar o melhor desenvolvimento. Eu gostei muito porque faz a gente sempre estar refletindo que o mediar realmente é uma grande estratégia e é muito importante. Perfeito, Cristiane, era essa ideia mesmo, né? Da gente pensar, são coisas que estão ali no nosso dia a dia, né? Tá junto da gente, e que no final vai fazer uma diferença muito grande, né? Então, se a gente estiver de forma ali intencional também, nesse processo de trabalho com a turma, o resultado ele vai acontecer. Essa prática aí das estações, ela é uma prática que traz esse resultado, assim, turminha que a gente faz estação com eles, no final do ano, eles têm um avanço pedagógico, assim, muito, muito, muito considerável. Sim. Né? Obrigada aí pelo feedback. Mais alguém? Diana, o que você conta para a gente aí do pessoal? O que você, né, quer provocar alguém aí do seu grupo? Pois é, a turminha está muito cansada. Tô achando. O que vocês fizeram com eles hoje? Final de semestre, né, gente? Todo mundo querendo umas férias, será isso? Eu achei interessante que esses dias, né, eu estou fora da sala, a única oportunidade que eu não tive foi de trabalhar na educação infantil, embora eu fosse bem apaixonada por essa idade. E eu estava numa escola, até escola de zona rural, né? Não, estava no distrito. E aí a gente quer resolver a questão de imediato. Aí só sei que eu entrei na sala, os menininhos lá de 2 anos brincando, estava numa hora de brincadeira livre com brinquedos. E aí eles ficam assim, eles sempre querem o brinquedo que está na mão do outro, né? E aí a criança reagiu dessa forma aí. Ela queria a boneca que estava na mão do outro e a outra também não quis entregar. Aí eu pensei de imediato. Fui lá, falei, vou buscar outra boneca. Cheguei, peguei outro brinquedo e falei, toma, pronto, resolveu, né? Porque eu nem sei se nessa idade eu conseguiria fazer essa negociação. Deixa brincar um pouquinho. Aí logo a professora viu e nesse momento também era a disputa por causa do ursinho. Ela pegou o ursinho, ficou com o ursinho, aí jogou no chão, aí a professora ainda falou, olha lá, agora você pode ir lá pegar o ursinho. Uhum. Ela já deixou ele no chão. Então é tudo assim muito rápido mesmo, né? E o choro é o que vem de mais certo. Não consegui, eu vou chorar porque eu quero é aquilo mesmo, né? Mas é muito gratificante a gente fazer esse trabalho na educação infantil. Gostei dessa fala sua, né? Nos momentos livres, a gente também fazer essa mediação, porque eu acho super importante, muito enriquecedor
porque além de você observar os meninos brincarem, você também contribui com algumas investigações ali, né? Que brinquedo que é esse? Esse é o que você mais gosta? Quer dizer, tem inúmeras coisas que a gente pode ir acrescentando no simples brincar, né? Então é isso. Mas aí vamos ver a turma que está aí no dia a dia na sala, né? Muitas experiências para estar colocando aí para gente. Boa noite. Eu acho que quanto mais, né, o professor desenvolve esse papel de mediador, mais ele vai conseguir romper, né, com essa ideia de capacitismo, né, dentro da sala de aula. Que, né, ainda assim, às vezes a gente vem de uns tempos, né, e ainda tem muito esse olhar capacitista, né? Então, eu acho que quanto mais você consegue fazer essa mediação ali no cotidiano das nossas crianças, mais a gente vai conseguir romper com esse olhar, né? De que eles não dão conta, né? De que eles não são. Que isso ainda está muito cedo para eles, e eles vão fazendo da forma deles, né? Construindo as aprendizagens, né? Sim, e ainda mais, né? Que você citou aí, né? A respeito da gente conhecer, né? O tempo da criança, o que ele é capaz, né? De estar desenvolvendo naquele tempo que eu estou mediando aquela situação dele ali, que às vezes a gente entende que está sendo conflito, né? Mas que está tudo na normalidade dentro desses marcos de desenvolvimento aí, que é importante, né? Nós, enquanto educadores, saber, né? Direitinho aí, para a gente estar fazendo as nossas intervenções ponderadas nesse desenvolvimento que é da faixa etária dele. Perfeito, isso mesmo. Né? Ter esse marco do desenvolvimento como um parâmetro para a gente poder saber o que a gente vai esperar e o que a gente vai avançar, o que está preocupante, é essencial. Então, sim, gente, acho que, né, de forma geral, é o que eu gostaria de trazer para vocês hoje, né? Espero ter podido propor uma reflexão e trazer aqui algumas informações que sejam importantes aí no dia a dia de vocês, né? Que possam ter contribuído, né? Nessa noite de segunda-feira, para que vocês tenham, né, aí uma reflexão diante da prática que vocês já fazem tão bem no dia a dia.